Salmo de número 33. Eu vou ler na versão NVI, mas talvez seja diferente aqui no projetor. Está escrito assim no verso 20 e 21. NVI, Salmo 33. Está escrito assim: nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Deixa eu acompanhar aqui com vocês. Volta para mim, por favor. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Estende as mãos para cá. Pai eterno, Pai das luzes, soberano, nós te adoramos uma vez mais, te glorificamos, te exaltamos. Obrigado pela oportunidade de participar mais uma vez da tua mesa, desse banquete, que é a tua ceia. Obrigado por cada vida aqui presente que está entre nós. Abençoe as suas casas, as suas famílias. Abençoe também os irmãos, pessoas que irão ainda acompanhar, Senhor, esta mensagem através da rede social. Quando elas ouvirem esta palavra, elas possam ser contempladas, abençoadas. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Uma pergunta nesta manhã para você responder para você mesmo. Onde está a tua esperança? Em quem você tem depositado a sua esperança? Pastor, eu espero que talvez nesta eleição as coisas mudem. Eu não sei onde está a sua esperança. Estou aqui dando apenas um exemplo. E, irmãos, por mais que nós olhamos para este mundo, por mais que nós amamos este mundo, e por mais que nós queremos vencer neste mundo, este mundo não nos pertence, nós estamos aqui de passagem. E é onde você tem depositado a sua esperança? Porque dependendo de onde você está depositando a sua esperança, talvez você pode se frustrar, se decepcionar. E quando Davi está escrevendo o Salmo 33, ele está dentro de uma promessa. Ele está vivendo uma promessa. Ele é rei. Ele está ali naquele contexto, não porque ele quis, irmão, mas foi Deus que colocou ele. Ele está sendo um rei. Ele está vivendo as suas promessas. As promessas estão cumprindo, está acontecendo, porém de uma forma que ele não esperava. Davi, ele é rei, ele está vivendo as promessas do Senhor, mas dentro da promessa não está acontecendo aquilo que ele esperava. O quê? Porque nesse exato momento, o seu filho, Absalão, está conspirando, tentando usurpar o trono. O trono qual quem colocou foi Deus. É interessante que o nome Absalão significa pai da paz. Quando Absalão nasce, ele olha e fala: agora eu vou ter paz. E aquilo que era para Davi encontrar paz, ele está encontrando um momento de incerteza, de estabilidade. E quando a gente olha para Absalão, dos filhos de Davi, a pessoa mais nobre, vamos dizer assim, com sangue azul, era Absalão. Absalão tinha tudo para ser talvez o melhor rei de Israel, porque a sua mãe vem de uma nobreza, não lembro o nome dela agora, junto com Davi, que é rei de todos os filhos. Absalão, irmão, ele tinha toda a qualificação. Irmãos, era o homem mais bonito de Israel. Mulheres,
Não fica com ciúme não, mas quando ele iria toscar os seus cabelos pesava, segundo a história, 2 quilos. Então pense nisso. Pensa num homem bonito. Eu não deixaria minha esposa do lado dele. Não, irmão. Oxi, de jeito nenhum. Oxi. Pensa num homem que tinha dicção, tinha poder de influenciar. Irmão, Absalão foi preparado por Davi. Todos os segredos de Davi confiou a Absalão. Então, quando Absalão se levanta para tomar, usurpar, Davi ele é pego de surpresa. E Absalão está procurando tragar a vida de Davi. Imagina o pai fugindo do filho, porque o filho quer matar o pai. Absalão ali na frente, depois você vai ler que ele vai cometer um ato de sobrepor. Ele vai pegar todas as mulheres de Davi, vai colocar numa tenda e vai ter atos com ela, desonrando o pai em vida. Então, irmão, a ferida que Davi está sendo agora, dentro do processo ferido, está vindo de um lugar onde ele menos esperava, e na caminhada isso vai acontecer. A promessa de ser rei era de Davi, mas quem está querendo usurpar a coroa de Davi? Irmão, Davi, irmão, ele não ousou tomar o trono de Saul, mesmo sabendo que ele seria rei. Agora, um filho da sua nobreza, da sua mesa, de dentro da sua casa, agora está se levantando contra Davi. E ele está vivendo, guarde isso, Davi está vivendo a promessa, sim ou não? Mas ele está vivendo dentro de um processo. E às vezes isso vai acontecer comigo e com você. A promessa, às vezes, ela vai estar em movimento. Mas, dentro do processo, dentro do andamento, irmão, ela vai, às vezes, permitir que eu e você venha duvidar e, às vezes, perder a esperança em Deus. Quantas circunstâncias e situação nós perdemos a esperança em Deus? Talvez essa semana você até perdeu a esperança em Deus. Quantas vezes eu cheguei na igreja naquele período que o Gabriel estava na UTI, e eu estava, irmão, em condições de entrar numa caverna e gritar, porque nem minha esposa estava me acompanhando, porque estava no hospital. E as pessoas chegavam assim: pastor, como o Senhor é forte, como o Senhor me inspira. Eu pensei em parar, pastor, mas eu vejo o Senhor vindo aqui dedicado. Ai, o Senhor tinha motivo para não estar aqui, mas o Senhor está, e o Senhor me inspira. E eu olhava: Senhor, que é isso? Porque às vezes, irmão, você vai ser inspiração no meio de feridas. E pessoas vão olhar para você e, não sei se é certo ou errado, vão espelhar em você. Às vezes, amados irmãos, nós vamos perder a esperança, irmão, e as dores, o sofrimento, as lágrimas, as distrações vão fazer que a gente venha perder a esperança no Senhor. Eu fico imaginando Jairo, irmão, das 3 pessoas que Jesus vai ressuscitar, tanto Jairo, tanto como Maria, sabia de Cristo, sabia de Jesus. Diferente da viúva de Naim, que ela não sabia e Jesus teve um encontro com ela, tanto Jairo como Marta e Maria sabia quem era Cristo. Então eu fico imaginando Jairo sabendo quem era Jesus, ouvindo de Jesus, ele vai até Jesus, ele tem um encontro com Jesus, ele se prostra aos pés de Jesus, ele adora Jesus, porque a esperança dele agora está em Cristo. E a Bíblia diz, tem um ditado que diz que a esperança é a última aqui
você vai dizer para Jairo que a esperança é a última que morre, se daqui a pouco vai chegar uma das piores notícias para um pai? Porque, irmão, ele encontra com Jesus, ele se prostra aos pés de Jesus, ele adora Jesus, mas acontece uma fatalidade. O Eterno sabia o que iria acontecer, mas Jairo não. Pastor, por que eu devo orar? Se Deus sabe tudo, se Ele é eterno, Ele sabe já o que vai acontecer, por que eu tenho que orar? Quando você ora, você está mostrando a sua limitação para o eterno, porque você não sabe o que vai acontecer. O eterno sim. E Jairo está no meio de uma situação que ele não sabe o que vai acontecer, e ele vai até o encontro de Jesus, ele se prostra aos pés de Jesus, ele adora Jesus. Perfeito! No melhor lugar, na hora certa, no momento exato. Porém, como o processo fere, irmão, chega uma dura notícia. Um dos principais depois chega lá e fala assim: Jairo, por que perturbas o mestre? Não o incomoda, porque a sua filha acabou de morrer. Imagine, amados irmãos, aquele que está na presença do Senhor prostrado, depois e no meio do caminho ele vê o milagre, ele vê aquela mulher sendo curada. Irmão, você acha que Jairo não sofreu o impacto? Só que irmão, Jesus não está presente ali, porque Jesus está no meio da multidão ali. As pessoas chegam e falam: não incomoda. E não deu tempo, irmão, não dá tempo de Jairo olhar para Jesus e dizer: Senhor, não vai até a minha casa, porque o pior aconteceu. Mas quando Jairo olha para Jesus, Jesus olha assim: não temas, crê somente e será salvo. Jairo, ele fica impactado com aquela situação. Irmãos, haverá momento entre a promessa e a realidade que eu e você precisamos confiar no Senhor. E a palavra é: não temas, crê somente. Jairo agora ele tem que colocar a sua esperança em Cristo. É interessante, irmão, que você conhece esse texto. Jesus chega até a casa de Jairo. Há pessoas lamentando, há pessoas chorando, e segundo a história e a tradição, pessoas eram contratadas na hora do fúnebre para chorar, lamentar, para mostrar a importância que aquela pessoa era. Perceba que no meio do caminho Jairo está com Jesus, já é decretado morte, mas quando Jairo chega na sua casa, já tem um pessoal que foi contratado para chorar, para lamentar. Irmão, como que pode nesse curto espaço essa situação? Pare e pense. É interessante que Jesus coloca todo mundo para fora de lá. E aqui eu aprendo algo. Primeira coisa é que eu tenho que colocar para fora da minha casa tudo aquilo que me tira a esperança, que é Cristo. Primeira coisa que ele fala, Jesus põe todo mundo para fora ali, tira todo mundo. É interessante, irmão, que quando você recebe uma visita, você não leva essa visita para o quarto. Eu acredito que não. Porque quarto é um lugar santo, é um lugar de intimidade, mas Jesus vai até o quarto. Quarto o qual Jairo estava antes de sair para ir até Jesus. Deixa eu te dizer, ele viu você antes de sair, acompanhou a tua caminhada e sabe como você está aqui. Então não perca a esperança, porque Isaías vai dizer assim: aquele que espera em mim não ficarão decepcionados. Talvez você esteja decepcionado, porque a tua esperança está em algo que não é eterno. Aqueles que esperam em mim não ficarão
decepcionado. Irmãos, o que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Mas, irmão, esperar nos dias de hoje? O camarada manda um áudio para você aí, curta-metragem, 2 minutos. Você já coloca no volume 2. Morri não, porque você está confessando. Você não tem paciência. Não, irmão. Ó, vai revelar agora. Você tem. Quem sabe? Presta muita atenção. Quem é que sabe esperar? Levanta, toma muito cuidado, porque depois eu vou fazer uma oração. Quem tem paciência de esperar aqui? Ninguém. Aqueles que esperam em mim não ficarão decepcionados. Jairo agora ele está voltando para sua casa sem algo ser alterado. Mas Jairo ele teve que esperar no Senhor. Então eu quero dizer para você nessa manhã, irmão, que aqueles que confiam no Senhor jamais ficarão decepcionados. Pastor, eu entrei aqui, eu estou decepcionado, eu estou frustrado. E a pergunta é: em quem você tem colocado a sua esperança? Porque, irmão, o momento ofusca as situações. Às vezes os momentos, irmãos, ocultam, irmão, as promessas do Senhor. E Jairo, no meio daquela multidão, ele teve que saber ouvir a voz de Jesus dizendo: não temas. Quais são as vozes que estão ecoando dentro da tua alma, dentro do teu espírito, dizendo vai acontecer ou não vai acontecer? De quem você tem ouvido? E que vozes são essas? Porque Davi está sendo perseguido. Porque não temas não elimina lágrimas, não temas não elimina tristeza, não temas não elimina dor, não temas não elimina a angústia. Absalão, irmão, vai surgir na tua e na minha vida, queira você ou não. Absalão vão se levantar contra você e contra mim. Pessoas que comiam na sua mesa, pessoas que frequentavam a sua casa, pessoas que conhecem a tua intimidade, pessoas que você confessou, pessoas que você abriu o teu coração, pessoas que você acreditou, vão se levantar na tua e na minha vida. Irmãos, você não é diferente. Jesus chama Judas de amigo, irmãos. Amigo! E Jesus não era hipócrita. Jesus não era falso. Judas come no mesmo prato. Irmãos, comeu o mesmo prato. Irmão, imagine que você chega numa festa e não tem pratos limpos, um monte de prato sujo. Você pega um lá sem lavar e um talher sem lavar e vai pôr comida e vai comer? Você vai fazer isso? Mas vamos dizer, marido, que a sua mulher acabou de comer ali e acabou de usar o prato e é notório que você não dá o seu prato aí, é normal. Ou seu filho. Então, amados irmãos, Absalão vai se levantar e vai fazer com que você venha perder a esperança. Irmão, eu estou falando de um homem que venceu Golias, gigante. Eu estou falando de um homem que venceu o urso. Eu estou falando de um homem que venceu Saul. Eu estou falando de um homem, irmão, que venceu leões. Venceu Filisteu e venceu tantas guerras. Mas agora ele é obrigado a fugir. E deixa eu te dizer, às vezes fugir é a melhor circunstância, irmãos. Às vezes fugir, irmão, faz parte do processo. A Bíblia diz que Jesus precisou fugir, retirar de certos lugares. A Bíblia diz, irmão, que Moisés precisou fugir. A Bíblia diz, irmão, que Elias também precisou fugir. A Bíblia diz, irmão, que Davi vai fugir, irmão, mas não fuja como Jonas. Mas você não pode permanecer toda a sua vida fugindo. Às vezes fugir é estratégia, mas não pode toda a vida continuar fugindo. Porque se você continuar fugindo, significa que você perdeu a esperança em Deus.
Eu já disse aqui, eu vou repetir. É interessante que quando Jesus vai dizer assim: Pedro, nesta noite, ainda que o galo cante, por 3 vezes tu terás me negado. Irmão, Pedro agora vai colocar em xeque o questionamento de Jesus. Porque se é eu, irmão, fazia pior. Mas Pedro, sabendo que tudo que Jesus falava acontecia, Pedro simplesmente poderia ouvir e atentar. Mas Pedro fala: não, por ti eu vou dar a minha vida, por ti não. Irmão, Jesus estava alertando o que estava para acontecer, e Pedro vai questionar o que Jesus está dizendo que vai acontecer. Pedro não está dando credibilidade. Então, por um momento, Pedro vai perder a esperança. Só que todo aquele propósito levou ele a ter futuramente esperança em Jesus. E talvez circunstâncias estão acontecendo na tua e na minha vida, para que nós voltamos a ter esperança naquele que pode todas as coisas. Eu posso ouvir um amém? A Bíblia diz de Lázaro, irmão. A Bíblia diz que Lázaro, a quem ele amava. Jesus amava a casa de Lázaro, mas nem por isso ele anulou tudo aquilo que aconteceu na casa de Lázaro. A Simone estava falando para mim algo que ela ouviu, porque Lázaro era a casa de descanso. Toda vez que Jesus ia para a casa de Lázaro, era um lugar de repouso, um lugar de descanso. Irmão, quando, na cultura judaica ali, quando você um anfitrião te convida para ir para sua casa, você tem que chegar horas antes. Você que era atrasado lá, você não iria servir para estar lá. Mas você tem que chegar horas antes para ter um protocolo, a forma de recepcionar, a forma do anfitrião te receber. Então você tinha que chegar com antecedência, você tem que chegar antecipado. Então todas as vezes que Jesus precisou ir para a casa de Lázaro, ele chegava com antecipação. Mas agora que Lázaro está precisando de Jesus, ele não antecipa, ele não chega com antecipação. Se é eu falo: para comer tu chega cedo, né? Mas para me ajudar tu não chega, né? Se é eu falo, irmão. Para comer, né? Tu chega cedo, né? Tu chega antes de eu acender a churrasqueira, seu interesseiro. Agora, para me ajudar, brincando, mas eu faria assim mesmo. A Bíblia diz que Jesus é notificado, Jesus sabe o que acontece, e Jesus chega só depois de 4 dias. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Isaac, ele ora por 20 anos para ter filho. Quantos anos? Isaac era filho de quem? Abraão, pai da. Então, quando ele estava na sua casa, ele sabia que o pai dele era o pai da fé. Então, o filho da fé teve que esperar 20 anos. Pegou? O filho da fé teve que esperar 20 anos. Aí você, com menos de 20 anos, está questionando. É interessante que Jesus chega ali em Betânia, irmão, e a Bíblia vai dizer que Marta vai até Jesus, depois vai Maria. A Bíblia diz que a Bíblia vai dizer, irmão, que Maria se lança aos pés de Jesus. Ele disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. É questionamento que nós falamos: Senhor, se o Senhor está comigo, por que está acontecendo? O processo fere. Mas o processo também mostra onde está a sua esperança.
É interessante quando Maria fala, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, e Jesus vendo ela chorar, ele chora. Eu já fiz vocês pensar isso uma certa vez e vou novamente te provocar. Por que ele chora por algo que ele vai realizar e vai ressuscitar? Não faz sentido ele chorar se ele sabe o que ele vai fazer. Mas ele mostra que ele se importa com você. Ele te entende o teu momento de humanidade, de limitação e de fraqueza. Ele não te julga, porque nós falamos, você tem que ser forte, você não pode chorar, você tem que perseverar, não, irmão, isso é mentira do diabo. Se você precisar chorar, chora, se você precisar esguelar, esguela, mas se humilha debaixo das mãos do Senhor. Jesus nunca disse que Jairo estava morto, mas que ele estava... Meu Deus, eu não sei quem é o Lázaro, que as pessoas estão dizendo que está morto, porque falaram para Jairo que a filha dele estava, mas ele disse, ela dorme. Eu não sei quem são as vozes que estão dizendo, o seu Lázaro está morto, mas o Eterno está dizendo, eu tenho promessa para a tua vida, e Lázaro ainda não está morto. Por quê? Porque dentro dos planos de Jesus, Lázaro nunca morreu. E deixa eu te dizer, as promessas que ele liberou sobre a tua vida, sobre a minha vida, não está morta, mas nele ainda vive e permanecerá vive, desde que você não perca a esperança nele. Então Maria se prostra aos pés de Jesus, irmãos. E agora Jesus vai até o túmulo. É interessante, irmão, que quem chega chorando aos pés de Jesus era Maria. E Maria, irmão, todas as vezes que esteve com Jesus, ela procurou a melhor parte. Quando Marta estava recebendo Jesus, Marta estava preocupada, angustiada com seus afazeres, e Maria parou e falou, bem, não é todo dia que eu tenho Jesus, poucas vezes ele vem na minha casa, poucas vezes eu tenho oportunidade. Se eu deixar de lavar a louça vai continuar. Se eu deixar de limpar a casa vai continuar suja, mas Jesus não é todo dia, então eu tenho que parar esse tempo agora com ele e ficar com ele. Você percebe que Maria dava prioridade para Jesus, tanto que quando ela chega ali e quebra aquele vaso de alabastro, irmão, se é eu, uma gotinha. É porque nós aprendemos da gotinha do nosso tudo para Cristo. Talvez você vai dar só o seu pouquinho aqui. Fala, vou deixar mais para a semana que vem. Maria, ela falou, eu não tenho outra oportunidade, eu quebro é tudo, eu deixo tudo. Então, irmão, ela foi construindo uma intimidade com Jesus, e Jesus fala, toda vez que eu estive com ela, ela deu o seu tudo, e agora que eu estou com ela nessa situação, agora eu tenho que dar o meu tudo para ela. Todo mundo conhece a história, irmão. Jesus vai lá, ressuscita Lázaro sai para fora. Porque, irmão, a palavra do Senhor vai dizer assim, lança sobre ele todas as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de você. Você tem dúvida disso? Ele tem cuidado de você. Talvez não do jeito que você gostaria, mas a Bíblia diz que ele vai suprir as nossas necessidades. Ou seja, espere no Senhor, confia nele, até ele cumprir aquilo que ele tem te prometido. Davi vai fugir de Absalão, mas ele descobre que no meio da fuga que ele não poderia perder a esperança no Senhor. Por isso que ele vai dizer assim, nossa esperança está no Senhor, ele é o nosso auxílio e a nossa proteção.
Tenha esperança no Senhor nessa manhã, igreja do Senhor. Porque Ele é o nosso auxílio, Ele é a nossa proteção. Continua confiando nele, porque Ele é a nossa esperança, Ele é o nosso auxílio, Ele é a nossa proteção. Ele não está tendo dúvida, Ele está afirmando, Ele está tendo convicção. Ele tem convicção, não, a minha esperança está no Senhor. E aonde está a tua esperança nesta manhã? Irmão, porque por mais que estamos abalados, por mais que estamos abatidos, por mais que nós estamos decepcionados, por mais que nós queremos parar, mas quando a nossa esperança está no Senhor, irmão, as nossas forças se renovam a cada momento. Porque houve momento que Davi achou que Deus havia esquecido dele. Você acha que Davi não questiona, Senhor, por que tantas lutas? Teve uma hora que ele disse assim, Senhor, quem me dera se eu fosse como uma pomba para voar para bem longe. Quando Davi está dizendo isso, quem me dera ser uma pomba, irmão, porque todos os esconderijos que ele tinha revelado para Absalão, e Absalão sabia de todos os esconderijos dele. Ele falou, eu não posso entrar ali porque ele sabe, eu não posso entrar ali porque ele sabe, eu não posso entrar ali porque ele sabe, eu não posso entrar lá porque ele sabe, eu não posso, então eu queria ser uma pomba, porque eu voaria para longe. Porque há momentos, irmão, que nós queremos fugir. Porque a circunstância tirou de Davi toda a sua esperança momentaneamente. Mas nessa hora eu fico imaginando Davi, aquele que recitou, eleva os meus olhos para o monte, e de onde virá o meu socorro? E naquela época, irmão, não tinha edifício, viu? O mais alto eram os montes. E aquilo representava a fortaleza de Deus. Mas houve um momento que ele olha e fala, da onde virá o meu socorro? Talvez nessa manhã você está perguntando, Senhor, da onde virá o meu socorro? Aí ele vai dizer assim, o meu socorro veio do Senhor que fez os céus e as terras. O teu socorro, irmão, vem do seu Criador. Aí ele continua dizendo, ele não permitirá que você tropece, o seu protetor te manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. Sabe, aquele que cuida de você, ele não dorme. Mas existe situação, irmão, que nós estamos num bico de sinuca. Quem já jogou brilhar sabe disso. Porque, irmão, para e pensa, irmão, eu fico olhando para a gente orar, eu fico olhando ali para Paulo e Silas. Silas, se você olhar a história de Silas, irmão, Silas cai numa cilada, porque, irmão, olha, fala um milagre de Silas. Fala um texto de Silas. Um sermão de Silas. Mas haverá momentos na vida que Deus vai te preparar, Silas, só para estar com você. Está lá Paulo e Silas aprisionado, preso, chicoteado, humilhado. Só que aquele momento me ensina muito, irmão. Nos momentos que estamos abatidos, humilhados, presos, aprisionados, o que o Senhor consegue extrair de mim? Porque quando eles não tinham nada, eles tiram deles a adoração. Quando tudo está dando errado na sua vida, o que o Senhor consegue extrair de você? Porque, irmão, quem louva porque nasceu com um dom, tem técnica. Não, quem canta, perdão. Quem canta tem um dom, tem técnica. Quem louva tem razões para louvar. Mas quem adora não tem razões, não tem motivo. Mas todavia adora o Senhor. Por que você acha que a Bíblia diz que Deus está à procura de verdadeiros adoradores? A vida não vai te proporcionar razões para você adorar, mas você está lá adorando.
E quando você começa a adorar, irmão, os alicerces do cárcere estremecem. Vocês estão entendendo esta palavra, irmãos? Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio, a nossa proteção. Nesta manhã eu te convido a dizer: não perca a esperança no Senhor, irmão. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Em que você tem confiado? Porque, irmão, esse homem que eu acabei de recitar, Paulo, eu vejo que ele não é normal, porque ele fala assim: gloriamos nas tribulações. Quem se gloria, irmão, nas tribulações? Gloriamos nas tribulações, porque sabemos que as tribulações produz perseverança. Quer perseverar? Olha no retrovisor. Tribulação. E perseverança é um caráter aprovado. E o caráter aprovado é esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações. Se coloca de pé. Irmãos, nesse exato momento que Davi está dizendo que o Senhor é sua esperança, ele tinha um exército, mas ele não pôde contar com o exército. Ele tinha as melhores estratégias de batalha, mas ele não pôde contar com essas estratégias de batalha. Ele tinha os seus valentes, mas ele não podia contar com os seus valentes. Ou seja, todas as armas humanas que ele tinha, ele não pôde contar. Porque haverá momentos, irmão, que todas as suas armas serão inúteis diante de situações que você vai viver ou você está vivendo. Porém, para um propósito: confiar e esperar somente naquele que é capaz de fazer o impossível acontecer. Onde está a sua esperança nessas manhãs? Davi disse: uns confiam em cavalos e tropeças. Onde está a sua esperança? Porque Davi vai dizer: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Irmãos, não deposita sua esperança em mim. Não. Porque eu posso te decepcionar a qualquer momento, porque eu sou humano. Não, irmão, dor de barriga você tem? Você tem? Eu tenho. Dor de cabeça você tem? Eu tenho. Medo? Muitos. Ô pastor, não, irmão. Eu quero que você eleve o seu nível de confiança. Confia no Senhor, espera nele. A sua esperança vem dele. Eu posso ser um canal para te comunicar, mas a sua decisão é sua com ele. Sabe por quê? Você vai sair desse ambiente. Amanhã você vai estar não comigo, mas com ele. Haverá decisões que você vai ter que tomar, e eu não vou poder estar com você, mas ele sim. Tenha maturidade para compreender isso. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio, a nossa proteção. Nele se alegra o nosso
coração. Eu quero encerrar algo que eu compartilhei com os irmãos aqui quarta-feira. Jesus, ele compartilha do mesmo prato com Judas. E naquele momento, a Bíblia diz que o diabo entra no coração de Judas. E Judas se levanta e vai fazer o que tem que fazer. E sabe por que Jesus permitiu? Porque ele não aceita dividir você com o diabo. O diabo aceita dividir você com Deus. Ou é por inteiro ou não é. Ou é por inteiro ou não. Ele não divide você com o diabo. Porque você tem que tomar uma decisão uma hora. Quem é a tua esperança? E retirando se foi. Ou é por inteiro, como uma areia que quebrou por inteiro. Não é contra gota. Onde está a sua esperança? Coloque a mão no teu coração. Que você saia com essa reflexão. Onde está a sua esperança? Porque talvez aonde você depositou a sua esperança até agora te frustrou, te decepcionou. Mas aquele que está vendo todo o processo, ele te leva para um propósito que cura. E deixa eu te dizer, nem sempre a cura estará reservada para esta vida horizontal. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que espera somente nesta vida é o mais miserável. Isso é loucura, irmãos. Loucura foi o que ele fez na cruz, por você e por mim. Por que loucura? Porque como que ele sabia que eu iria recompensar? É loucura, irmãos. Que você possa sair debaixo desta graça, debaixo desta unção. A esperança para a árvore cortada. Volta a ter esperança somente nele. Porque ele é o nosso auxílio, a nossa proteção. E o nosso coração se alegra nele. Que o Senhor te abençoe nesta manhã. Que Ele te guarde, que Ele te proteja. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.